Fala pessoal, aqui é o Marco de volta com mais um videocast. E no videocast de hoje eu vou conversar com o Michael Sturmer. Ele é lá de Primavera do Leste, Mato Grosso. Fala Michael, boa noite, Boa noite, bem-vindo. Marco. Tudo bem? Tudo bom? Prazer bater um papo aí contigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Queria que você contasse pra gente o que você fazia. Hoje você é um grande processador lá, né? Tem uma empresa lá que está em grande expansão, né? Sim, graças Daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais dessa parte boa. Mas antes, para a gente entender o que você fazia antes de estar hoje no SSM, de onde vem, né, a empresa, o Michael profissional? Sim. Então, Marcos, eu vim do ramo do porcelanato. Sempre fui um azulejista e assentava piso mesmo no chão, parede, revestimento. E essa foi a minha história há alguns anos. Lá na minha cidade a gente chama de ladrilheiro, né? É. Não sei se o Brasil todo tem isso, mas é isso. Quando você chama um cara para fazer uma parede, botar azulejo na parede, botar tal, lá eles chamam de ladrilheiro. Lá é azulejista. É Ou o técnico, pedreiro, certo? né? É que nem todo pedreiro é azulejista, né? Sim, é. Aí você tinha me falado que você foi depois para a bancada de porcelanato. Isso. Um cliente me pediu se eu fazia algumas bancadas em porcelanato e o famoso problema, arrumar ele primeiro para depois concluir. Caramba, vendi, agora eu tenho que fazer para entregar, né? Fazer ela. Ficou boa, minha primeira bancada ficou boa. Ficou boa? Ficou. Tá lá até hoje? Tá. Isso é Faz importante. uns 8 anos já que ela tá lá. Tá bonita. Fiz ela e, como diz assim, apaixonei pelo ramo da porcelanataria. E venho fazendo essas bancadas. Ainda temos a produção da bancada ainda. Ainda Porcelanato. Ainda fazemos. Porcelanato mesmo? Porcelanato mesmo. Porque depois eu acho que você passou a trabalhar com outras pedras ou não? Isso, aí depois de um tempo, comecei a trabalhar com mármores, granitos e Decton. Aí acabei não seguindo pro ramo da marmoraria mesmo. E passamos a fazer bancada só em Decton e porcelanato. E como que você conheceu o SSM? Como que eu conheci? Em obras. O pessoal vinha de fora para montar e, curioso, perguntava o que era enquanto eu assentava ainda a azulejo, né? Eu era azulejista ainda. Eu perguntava o que era, o pessoal falava, tipo assim, na minha cabeça era um bicho de 7 cabeças. É pra muita gente ainda até hoje, né? Isso, ainda é. E até então, na época, eu não dei muita moral. Não fui pesquisar o que era o famoso Corian que o pessoal falava. E ficou esquecido. E depois de um tempo, fui buscar. Fez que um ano e pouquinho. Eu comecei a buscar o que era o Corian. E foi então que eu conheci a escola de SSM. Mas essa tua curiosidade, digamos assim, é porque você já via ali uma oportunidade, você já sabia que era lucrativo, ou era só curiosidade? Era curiosidade, mais curiosidade. No início você não tinha um intuito assim, financeiro, vou trabalhar porque isso aqui dá dinheiro, não era isso? Não era isso. Era curiosidade mesmo. O interesse financeiro começou há 1 ano atrás, pelo SSM. Legal. Eu via... Tinha outras empresas que trabalhavam com o SSM e começou o interesse pelo produto, por entregar uma bancada toda sofisticada. Eu imagino assim, eu nunca trabalhei com porcelanato profissionalmente, mas eu imagino que com um cara que está acostumado com o resultado, às vezes, do porcelanato, você vê uma bancada em SSM, deve dar no mínimo aquela curiosidade, né? Cara, porque o acabamento é... Com certeza. É outro nível, né? Com certeza. A gente tem uma em exposição, que é uma bancada de Decton. De porcelanato a gente tinha de mármore, mas como a gente não deu sequência com esse material, foi tirado do nosso portfólio. Mármore? O mármore foi tirado ele. Por que você não deu sequência? Eu acho que pelo peso. Acho que era muito pesado pra gente trabalhar. E como eu não queria investir em maquinário pesado, então eu acabei tirando do meu portfólio e não busquei mais. Não tive mais interesse no material. E aí você começou a pesquisar SSM, em que momento você achou a escola, como é que foi isso?
Então, comecei a procurar no YouTube, aí sempre aparecia escola online de SSM. Eu tentava buscar outra coisa. Ficou um tempo em off também, a escola de SSM, até que um dia apareceu no Instagram um patrocinado seu falando... Anúncio a gente perseguindo lá. Começou a me perseguir ele. O cara tá almoçando, tá o Marco lá, SSM. Eu até falei pra minha esposa, eu acho que eu vou ter que buscar, ver o que é, porque todo dia eu olhava, tinha o Marco na minha frente. Você já tinha feito algum curso online antes, alguma coisa desse Não, sentido? nunca. Eu fiz presencial, mas era do ramo de porcelanataria mesmo. Mas o online, assim, nunca tinha feito. Você teve alguma dúvida na época, alguma objeção, assim? Pô, será que isso funciona? Chegou a... Então, eu fiquei um pouco, tipo assim, com medo. Porque, assim, na época que a gente tá, é tudo de golpe. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí foi quando eu procurei o seu WhatsApp, eu comecei a conversar com você. E ainda fiquei enrolando, acho que uns 15 dias ainda, não foi? Até eu conseguir comprar o curso e dar sequência nele. E a esposa encorajou? Encorajou bastante. Legal. Ela foi guerreira junto. Isso é fundamental, né, cara? Você ter aquele apoio. E aí, o que você achou? Como é que foi a sua experiência em relação, né, ao que você achava depois que você conheceu a escola, a sua expectativa? Superou. É mesmo? Superou. Que bom. Superou. Gente, eu não paguei ele pra falar isso não. Superou as expectativas. Tanto que todo dia era o Marcos Flix que a gente assistia junto. E aí como foi a sua entrada no mercado com a SSM? Em Primavera do Leste, lá existia uma empresa de processamento de SSM, e tanto que era conhecida nossa, do local lá, e eu fiquei meio em off, por ter conhecimento com uma pessoa, com o pessoal que trabalhava, eu acabei deixando meio em off o SSM. Trabalhava para mim, fazia uma que outras bancadas pequenas em SSM, mas não em grande escala. E esse ano surgiu a oportunidade de trabalhar mesmo com o SSM, e foi onde explodiu. Nem eu imaginei tão grande a proporção que tomou. E quanto tempo você acha que levou, assim, de quando você começou a estudar, que já estava meio preparado, até você de fato começar a trabalhar? Eu acho que uns 6 meses. Uns 6 meses. Foi quando eu comecei o curso, pensei, assisti, pensei de novo, pensei no custo. Eu acho que a gente entra realmente num assunto que acontece com muita gente, né, cara? Eu acho que muita gente entra e fica, mesmo às vezes depois de já ter estudado, de já ter visto, já sabe como é que é, acho que o cara fica ainda com algum receio de colocar em prática, né? O que te impedia, assim, objetivamente, de botar a mão na massa? Você tinha medo de alguma coisa? Eu tinha medo do financeiro. Esse era o meu maior medo. De investir e não ter o retorno. Esse foi o maior medo. Foi a maior restrição que eu tive em dar sequência no SSM. Mas teve a esposa de novo. Falou, não, nós temos que seguir. A tua marmoraria, nessa época, acho que já tinha um porte médio, talvez. Sim, já tinha porte médio já. Porque o investimento, para quem começa pequeno com SSM, ele não é necessariamente alto, né? Você consegue começar com um maquinário básico, mas eu acredito que você, por já estar, de repente, num nível, é isso que você não visualizava começar menor do que aquilo, né? Isso, já imaginava começar já grande. Quando eu comecei a procurar as ferramentas de SSM, o meu medo era justo não dar sequência, e o dinheiro que eu poderia investir na minha marmoraria estaria com o dinheiro, bem dizer, em off, parado, né? Uhum. E aí o teu início foi teu primeiro cliente. Como que ele apareceu? Fazendo uma bancada em Decton. E eu ofereci o SSM
E ele acabou fechando comigo. Que era uma bancada ainda de sobrepor. Não era nem uma bancada esculpida, nada. Era uma bancada bem simples. O cliente queria, quer dizer, ele de repente conhecia só aquele material e você Isso. apresentou uma outra opção ali para ele. Isso. Foi isso. E você mencionou, acho que uma empresa que já estava lá, que você de repente segurou a onda por causa deles. Explica melhor isso pra gente entender. Então, por questão de ética, conhecer a pessoa, não Entendi. querer entrar na frente dela. Entendi. E aí acabei não... Porque a gente se conhecia, né? Então não queria, como diz assim, atropelar o lado deles. Eu entendi o lado deles, fiquei no meu, trabalhando, tranquilo. Eles já atuavam lá Sim, há algum tempo. algum tempo eles atuavam lá. E aí, o que aconteceu de mudança nessa história para você entrar? Então, o que aconteceu? Essa empresa, ela acabou mudando da cidade. Ela mudou para Cuiabá e ficou 6 meses com o processamento deles para Cuiabá. E nesse meio termo, a gente começou a se conversar via WhatsApp, pedindo. Ela queria passar alguma coisa pra gente processar em Primavera, que seria mais fácil a logística dela, né? Tipo, terceirizar. Isso, terceirizar a produção dela. Uhum. E nas conversas eu aceitei essa terceirização, né? Pra mim seria vantajoso, né? E passou um tempo, eu acabei não comprando a empresa, mas comprando a parte de trás da empresa, a produção dessa empresa, não a empresa em si, né? Eles já tinham estrutura, maquinária, Isso. essas coisas. Aí eu acabei comprando o maquinário dessa empresa e dei sequência. Só não dei sequência com o nome deles, né? A Entendi. empresa em si eu não comprei. Nessa época, a tua marmoraria, ela tinha outro nome, né? Sim. Hoje eu te apresentei aqui como Noble Design, mas qual era o nome que tinha antes? Era MS Porcelanatos e Superfícies Sólidas. MS Porcelanato. Isso. Porcelanato porque eu trabalhei muito com o porcelanato e eu não queria tirar esse porcelanato do nome. Depois que deu esse avanço do SSM, eu quis fazer um rebrand de imagens. Eu acho que ficou mais legal, mais interessante. Aí virou Noble Design. Noble Design. Premium Surfaces. Isso. Nome chique, né? Ficou legal, né? Ficou legal. Nome legal. Aí você pegou o primeiro cliente, conseguiu... Isso. Mostrou pra ele um outro material. Aí quando eu comprei essa empresa, o maquinário dessa empresa, começou a vir o medo de eu ter gastado um dinheiro pra ficar parado. Eu falei, não, vou ter que quebrar essa barreira e correr atrás. E aí foi onde que eu fechei o meu primeiro serviço, que foi uma bancada e um nicho. Um valor bem mais alto que a gente costumava fechar. E foi dando sequência, um atrás do outro. Você pode dar uma noção pra gente, quando você fala valor mais alto, assim? O primeiro serviço ficou em 24 mil. E se fosse em outro material? Se fosse em outro material, eu fecharia... Acho que não chegaria nos 10 mil. E o cliente topou de boa? Topou de boa, tranquilo. Ou seja, era só apresentar, né? Só apresentar o material. Caramba. Mas isso fiquei na restrição, no medo de... Não sei, não consegui entregar o produto. Mas graças a Deus deu tudo certo. E foi um fechando atrás do outro. Eu acho que aqui a gente entra num assunto interessante, que é quando a pessoa acha que às vezes na cidade dela não tem público para isso, né? E aí você oferece uma bancada ali de 10 mil, porque você acha que você vai falar em 24 e o cliente, não vai aceitar e você vai perder a venda ou tal. E aí não, no teu caso você falou, provavelmente o cliente gostou até mais da opção, tá mais satisfeito hoje com a bancada de 20 e poucos mil do que estaria talvez. Sim, com certeza. Com certeza. Esse era uma das minhas restrições. Valor alto. Eu nunca passei em valor alto para ninguém. O nosso preço era meio que tabelado. É só se pegasse uma obra muito grande para dar ali um valor de uns 50 mil. Mas tinha que ser muito produto para entregar, para dar esse valor. E hoje o SSM veio com um valor bem mais alto. E aí como é que tá hoje de clientela?
Conta pra gente, assim, uns trabalhos legais que já fechou. Em quanto tempo você fechou? E, por exemplo, aí 6 meses você começou a trabalhar com a SSM. Pra gente botar um Isso. cronograma, né? Uhum. Você entrou, 6 meses você fez o teu primeiro cliente, que foi esse, de 24. Isso. Esse de 24. Teu segundo cliente, veio quanto tempo depois, mais ou menos? O segundo cliente, na verdade, foi uma reforma. Uma finalização de serviço. Que foi R$ 12.000. E aí partiu pro terceiro. Que o terceiro saiu por R$ 75.000. Já é um valor, pulinho, né? um pulinho pra cima. Quanto tempo depois? Esse daí demorou em torno de uns 40 dias pra gente fechar esse de 70 mil. E depois dali, a gente começou a fechar toda semana, ou 2 serviços por semana, 3. E esses clientes começaram a surgir de onde? Indicação, o boca a boca. O Michael fez pra mim. Aí o pessoal me ligava, você mexe com o SSM, com o Corian? Sim, nós trabalhamos. E foi no boca a boca e hoje nós fechamos, faz o que, uns 30 dias nós fechamos um empreendimento, que foi o primeiro bem alto que eu me assustei. Quando eu cheguei em casa, eu parei, olhei e falei, eu fechei. Quanto foi esse empreendimento? 1,5 milhão. Caraca. Parabéns, cara. Esse foi 1,5 milhão. 1,5 milhão. Você bateu um recorde que a gente tinha, que era de 1 milhão de um aluno do Wellington que fechou em 2022. É. E aí esse ano a gente teve a felicidade aí com o teu recorde. Parabéns, cara. Obrigado. Que legal. Foi quanto tempo Minha. esse trabalho, quanto tempo lá do início do curso? Do início do curso, acho que uns 8 ou 9 meses depois. Cara, é muito pouco tempo, né? Pra você Pouco tempo, descobrir um negócio, Foi muito rápido. aprender, entrar no mercado e já fechar um trabalho desse porte. Muito rápido. Nem eu imaginava a proporção que tomou. Tanto que eu fiquei muito assustado. E será que realmente é verdade? É a realidade que está acontecendo? E como que surgiu esse trabalho? Como que te conheceram? Como que foi a história? Eu conhecia o pessoal desses empreendimentos e eu acabei fazendo a finalização de um showroom deles. O decorado, apartamento decorado? Isso, um apartamento decorado deles. É aqueles que as pessoas entram pra visitar, ver como é que é o apartamento e tal. Aí você fez as bancadas nesse... As bancadas nesse decorado. Isso daí você investiu do teu bolso. Não foi investimento deles. Eles pagaram pra você fazer. Aham. Caraca, você ganhou no decorado? Caramba. Eles pagaram o material, mas eu não cobrei a mão de obra. Entendi. Teve uma parceria. Isso, foi uma parceria. E aí acabamos fechando não somente esse, mas um outro empreendimento deles. É? É. Mas esse valor inclui os dois ou é o outro já? Só um. Caraca. Só um empreendimento. Esse aí acho que nem o Taza, Esse decorado, que é desse empreendimento novo que eles nem começaram ainda. Eles vão começar esse empreendimento. Entendi. Esse que foi fechado já era um que estava em andamento ainda. Entendi. Já, né? Aí foi fechado pra gente iniciar em setembro. E depois ali foi um fechamento atrás do outro. Cara, e a família? E a vida pessoal nisso? Mudou bastante. Abre uma nova perspectiva de vida, né? Sim. Muito. Você tinha contava com uma realidade, não, a gente ganha X por mês, nossa vida tá aqui e tal, de repente você dá um salto, as possibilidades mudam, aumentaram, né? Muito, nem eu acreditei. Foi gigantesco. Que bom, cara, fico felizão. O que você espera do mercado de SSM? Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo que a gente conversa aqui. O que você espera? Como você vê o mercado de SSM para daqui a 5 anos, 10 anos? Qual a tua expectativa para esse mercado? Que cresça muito mais do que hoje. Hoje eu vejo o quão grande é esse mercado. Que ele é pouco explorado. O quão grande é esse mercado.
Espero que tome muito mais proporção do que ele já tem. O SSM ele não chega em todo mundo. São algumas pessoas que têm acesso a ele hoje. E na tua região lá, você é sozinho? Na tua cidade? Sou sozinho. Na tua cidade tá sozinho. Sozinho lá. Graças a Deus. É muito lugar do Brasil. É. Assim. Eu sempre falo, né? Sempre dou o exemplo ali do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo inteiro até hoje não tem ninguém. Ninguém. Nossa. É um estado que eu sempre lembro, assim, que eu sei que não tem ninguém lá. Mas é surreal. E, cara, a gente já tá meio que chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Sim. E o principal aqui é assim, que dica que você deixaria pro cara que tá na dúvida, tá pensando, mas tá com aquele medo que você tava, não sabe se vai. O que você poderia deixar de dica ou de mensagem para esse cara? Não tenha medo. Entra com garra. Que o mercado é muito bom. Pode entrar sem medo. Não tenha medo. Não é conto de fada, né? Não. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Sem trabalhar, exige muito trabalho. Você quer deixar nome da tua empresa, endereço, algum WhatsApp de contato para quem quiser, de repente, te contactar? Se alguma pessoa, né, que queira uma bancada em casa, quiser fazer essa bancada contigo? Claro, posso deixar sim. Então fala aí. MS Nobre Design, Primavera do Leste, Mato Grosso. O telefone de contato é o DDD 66 99252 9322. Pode procurar a gente que a gente executa. Tem Instagram? Tem, MS Nobre Design. Precisar, pode procurar a gente. Tchau. Prazer, cara, falar contigo aqui, trocar essa ideia, esse bate-papo. Muito obrigado por... Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Vim de longe. E de longe, né? A gente tá, é mesmo, cara, a gente tá na Formobile, né? Essa semana tá tendo aqui a Feira Internacional da Indústria Moveleira e tem duas gigantes aqui com stands aqui. Você foi lá hoje, né? O que você achou, cara, dos stands lá? Muito legal. Eu nunca tinha vindo na Formobile. Não? Nunca, primeira vez. São Paulo eu já tinha vindo? Também não. Primeira vez. Primeira vez aqui. Primeira de muitas. Acho que agora vai ser uma rota. E a feira lá, curtiu? Surpreendeu os stands? Legal. Surpreendeu as expectativas. Que maneiro. Muito legal. Então é isso, cara. Prazer falar contigo. Obrigado, igualmente. Prazer em conhecê-lo. A gente se conheceu, gente, pessoalmente aqui, né, em São Paulo. A gente se falava tudo pelo WhatsApp e é legal que quando a gente se encontra parece que já é amigo há um tempão, né? Mas é isso, conhecendo pessoalmente. Foi um prazer te conhecer. Obrigado por vir aqui de novo, agradecendo. E por ter disposição, né, de falar, de contar, que a gente sabe que tem gente que às vezes está ali, vivendo tudo isso que você está vivendo, mudando de vida, ganhando dinheiro e às vezes fica encabulado de falar, né? Sim. Então, obrigado por vir aí contar pra gente essa história e que sirva de inspiração para mudar a vida de outras pessoas também, como mudou a minha e vejo que tá mudando a sua. Com certeza. Cara, brigadão, um abraço. Galera, até a próxima. Valeu.